Olá, a paz do Senhor Jesus para você que entrou aqui no canal dos Irmãos Unidos por um Propósito, e estamos nesse propósito de lermos a Bíblia em 90 dias. Hoje é o 26º dia, a parte 2 do livro de 2 Reis, e vamos ler do capítulo 13 ao capítulo 25. Que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria, que Ele venha abrir a nossa mente para entender, buscar e conhecer um pouco mais da sua palavra, dos seus mistérios que estão nas Escrituras Sagradas. Boa leitura e Deus abençoe. Livro de 2 Reis, capítulo 13. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Hazael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Jeoacás orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o que fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou o líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz como antes. Porém, não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os, e o poste da Deus Azerá ficou em Samaria. De todo o seu exército, Jeoacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Todas as outras coisas que Jeoacás fez, e também os seus atos de coragem, estão escritos na história dos livros de Israel, dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoás ficou no lugar dele como rei. No ano 37 do reinado de Joás de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Jeoás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Jeoás fez, e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então abraçou e chorou, dizendo: meu pai, meu pai. O Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhes disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atira a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Depois Eliseu disse a Joás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel.
Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. O rei Hazael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeoacás foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. Quando o rei Hazael da Síria morreu, seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Jeoás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Jeoacás, pai de Jeoás. Livro de 2 Reis, capítulo 14. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeodã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus. O Senhor, porém, não foi tão correto como seu antepassado. O rei Davi, pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração. E o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa dos crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Jocteel, e assim é conhecido até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jeoás de Israel desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: Uma vez o espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: Dê a sua filha o casamento para o meu filho. Mas o animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas, e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com sua família e fique em casa, para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo. Mas Amazias não quis atendê-lo. Então o rei Joás saiu com seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Sudá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Joás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão de esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns, e voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria. O seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Joás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém no cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Então o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 17 anos de idade. Depois da morte de seu pai, Uzias se reconquistou e construiu de novo a cidade de Elat. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás, em Judá, Jeroboão II, filho de Joás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradavam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia feito ao povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Damate,
no norte até o Mar Morto, no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Hefer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém mesmo que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso, ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo as cidades de Damasco e Emate para Israel, tudo está escrito na história dos livros dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. Livro de 2 Reis, capítulo 15. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá. Com a idade de 16 anos, ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos. E o povo continuou a oferecer sacrifícios a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias, e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa da pele, até o fim de sua vida. Ele morava numa casa separada e era o seu filho Jotão, quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salom, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias, matou-o na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salom, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou o mês de Samaria. Menahem, filho de Gade, foi da cidade de Tirza até Samaria, matou Salom e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salom fez e também a história de sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tapua, matou os seus moradores e arrasou a região vizinha, até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, o rei da Síria, invadiu a terra de Israel e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim Tiglat-Pileser voltou para sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado. Seu filho, Pecaías, ficou no lugar dele como rei. No ano 50 do reinado de Uzias de Judá, Pecaías, filho de Manaém, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército Pecaías, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta. Matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá,
Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Síria, conquistou as cidades de Jon, Abel, Bet-Macá, Janoa, Quedes, Azor e as regiões de Gileade, Galiléia e Naftali, e levou os seus moradores como prisioneiros para a Síria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas na história dos reis de Israel. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá. Com a idade de 25 anos, ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão que construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que pela primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acais ficou no lugar dele como rei. 2 Reis, capítulo 16. No ano 16 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, Acais, filho de se tornou rei de Judá. Acais começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acais não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus. E seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas avançavam. Acais ofereceu sacrifício e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que não sombram. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca de Israel atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém, porém não puderam derrotar Acais. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Eleate e ainda moram lá. Acais mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, para entregarem a ele esta mensagem: Eu sou seu criado e seu filho. Venham me salvar dos reis da Síria e de Israel, que estão me atacando. Acais pegou prata e ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente ao rei da Síria. Em resposta ao pedido de Acais, o rei da Síria marchou com o exército para a cidade de Damasco. Conquistou, matou o rei Rezim e levou o povo para Quir como prisioneiro. O rei Acais foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar com todos os detalhes. E Urias construiu um altar seguindo todas as instruções que o rei Acais havia mandado de Damasco e terminou o trabalho antes que Acais voltasse. Ao chegar de Damasco, Acais viu que o altar estava pronto, então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais, e derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze que era dedicado ao Senhor Deus ficava entre o novo altar e o templo. E por isso Acais o mudou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem: Use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã e para ofertas de cereais de tarde, para as ofertas que são completamente queimadas e as ofertas de cereais do rei e do povo. E também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe o altar de bronze a fim de que eu o use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou.
O rei Acaz desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima dela. Tirou também um tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros e colocou sobre uma base de pedra. E para agradar o rei da Síria, Acaz também tirou o templo e plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez estão escritas na história dos reis de Judá. Acaz morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi. E o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Livro de 2 Reis, capítulo 17. No ano 12 do reinado de Acaz, de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam ao Senhor, Deus, porém não tanto quanto os reis que governavam Israel antes dele. O rei Salmaneser da Síria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagava um imposto todos os anos. Mas certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual à Síria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Elá, outros perto do rio Abor, que ficava no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade de Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoravam outros deuses. Seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram coluna do deus Baal e postes da deusa Azerá. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisas que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandone os maus caminhos e obedeça os meus mandamentos, que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer, foram teimosos como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer os seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com seus antepassados, e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor, e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado, para que não as imitassem. Eles desobedeceram todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste a Deus Azará, adoraram as estrelas e serviram a Deus Baal. Queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Consultaram médiuns e adivinhos e só fizeram coisas erradas, que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com ele. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso o Senhor rejeitou todos os seus descendentes de Israel e os castigou, entregando-os a inimigos cruéis. No fim, os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado.
Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio de seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Síria, onde eles moram até hoje. O rei da Síria trouxe gente das cidades de Babilônia, Cutá, Ivã, Amate, Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Síria ficou sabendo que as pessoas que ele tinha mandado morar na cidade de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra. E por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiro. Façam com que ele volte e fique morando lá, para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. Então o sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava o povo como adorar a Deus, o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que em Samaria havia construído. Cada povo, nas cidades onde estava morando, fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo da Babilônia fez imagens do deus Sucote-Benote, o povo de Cutá, imagem de Nergal, o povo de Amate, imagem de Acima, o povo de Eva, imagem de Nubais e Tartaque, e o povo de Sefarvaim queimava os seus filhos em sacrifício aos seus deuses Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam o meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por ele naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos pais de onde tinham vindo. Até hoje eles continuam com seus antigos costumes. Eles adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó e quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor que tirei vocês do Egito com grande força, poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Ofereçam sempre as leis, obedeçam sempre as leis e os mandamentos que já escrevi para vocês. Que adorem outros deuses, não adorem outros deuses. Nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim eles adoraram a Deus, o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos, e até hoje os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. Livro de 2 Reis, capítulo 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias, 25 anos de idade, ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava Abia, era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agradou o Senhor Deus. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes a deus Azerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guarda cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser da Síria invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria.
No terceiro ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no sexto ano do reinado de Ezequias, que era o nono ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra, mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Elá, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade de Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem ao... No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei. Por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido os batentes, e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Síria mandou que Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram em Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias, e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais da Síria lhe disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria, em quem você está baseando a sua confiança. Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus, e não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu, quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nenhum oficial sírio menos graduado, e no entanto espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi ele mesmo que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. E ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas estas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o Senhor os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não dê atenção a Ezequias, o rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas nas suas próprias parreiras e figos nas suas figueiras, e para beber água de seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com os de vocês, onde há plantações de uva para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão, e é uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixe que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das suas outras nações salvaram o rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Emate e de Árpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim, da Ena e da Iva?
Será que os deuses da Samaria salvaram Samaria no seu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é, então, que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial sírio tinha dito. 2 Reis, capítulo 19. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, encarregado do palácio, Sebna, o escrivão e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas nem tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem. Isaías mandou esta resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-los. Deus vai fazer o rei assírio ouvir a notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbna. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe diz que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Orã e Rezef, e mataram o povo de Éden, que morava em Tilassar. E nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amaque, Arpade, Sefarvaim, Ena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta dos meus mensageiros e leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado no seu trono, que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você mandou aos seus mensageiros para se gabarem de que os seus muitos carros de guerra você conquistou, as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, e de ter chamado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso, você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim no campo e a erva verde e como a erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e os faz secar.
Mas eu o conheço muito bem. Sei o que você faz e onde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. E farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: Este é o sinal daquilo que vai acontecer neste ano e no ano que vem. Vocês terão como comer semente, somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado, mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e darão frutos. Pois ficará gente em Jerusalém no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: Portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados de manhã. Os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esarhadon, ficou no lugar dele como rei. 2 Reis, capítulo 20. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e dê o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo. Eu, Senhor, Deus do seu antepassado Davi, escutei sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Põe uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e que daqui a 3 dias eu poderei ir ao templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus da escadaria feita pelo rei Ezequias. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada dos seus depósitos ou de qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: O que foi que eles viram no palácio? Respondeu: Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada.
Alguns de seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem, como ele construiu o reservatório, cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele. Livro de 2 Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Hefziba. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído, construiu altares para a adoração dos deuses Baal e fez um poste a Deus Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou o seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médios. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou a imagem esculpida de Deus Azará no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito ao seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei, que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme seu povo foi avançando. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém toda Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouviram contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria e como fiz com o rei Acabe de Israel e com seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão somente como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e entregarei os seus inimigos que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na tua terra. Farei isso com o meu povo, porque eles têm feito coisas erradas que não me agradam e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, também o que é errado, o que não agrada a Deus o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Aruz, da cidade de Jetbatá. Como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações de seu pai e adorou e serviu os ídolos que o seu pai havia adorado. Assim Amon abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram a revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas na história dos reis de Judá. Amon foi sepultado no seu túmulo do jardim de Uzá e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei.
Livro de 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 38 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos dos templos, eles devem pagar. Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados de consertar são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas com esse dinheiro. Safã deu a ordem do rei Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei do templo. Ilquias lhe entregou o livro e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pagaram o dinheiro que estava no templo e entregaram encarregados dos concertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas vestes em sinal de tristeza. Então deu Ilquias o sacerdote a Irã, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Ilquias, Ilcã, Abidom, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Uda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem: eu, Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifício a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, Senhor, Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver. E o nome desta cidade será usado para rogar pragas, mas eu ouvi a sua oração. E por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa. Livro de 2 Reis, capítulo 23. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante dele todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. E ficou perto da coluna real, em pé, com Deus, o Senhor, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pelo qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e toda a sua alma. E também cumpriram tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirasse para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Azerá e das estrelas. O rei queimou todos estes objetos fora da cidade, perto do vale de Cedrão, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço dos sacerdotes pagãos
que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares e dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua, ao planeta e às estrelas. Ele retirou do templo o poste ao deus Azerá e o levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. Ali ele o queimou e fez virar cinza, que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Azerá. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam na cidade de Judá e por todo o país, desde Geba até Berseba. Ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifício. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficaram perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermentos, junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale do Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moleque. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, pelo portão, perto do portão e perto do quarto de Natan Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acais, e também destruiu os altares destruídos pelo rei Manassés, nos dois pátios do templo. Ele os fez em pedaços e jogou no vale de Cedron. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém e ao sul do Monte das Oliveiras para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moleque, o nojento deus dos Amonitas. O rei Josias fez em pedaços as colunas de deus Baal, derrubou os postes da deusa Azará e cobriu os ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel, que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e esmigalhou até virar em pó. Ele também queimou o poste da deusa Azará. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro. Mandou que tirasse delas os ossos e os queimou sobre o altar. Dessa maneira ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar. Durante uma festa, o rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é esta? O povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá. Profetizou que as coisas que o Senhor acabou de fazer com este altar, deixem a sepultura como está. Ordenou Josias: não mexam nos ossos dele. E assim, os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares, ele fez aquilo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifício e queimou ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, seu Deus, conforme estava escrito no livro da Aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa de Páscoa como essa, que nenhum dos reis de Israel e de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra de Deus o Senhor, a fim de cumprir as leis escritas no livro de Ilquias, o grande sacerdote, havia achado no templo. O rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médios adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei que Moisés e Deus
e depois nunca houve outro igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: Eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que seria adorado. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, levou seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Síria. O rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco em Megido, e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele no carro de guerra e levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu a Joacás, filho de Josias, e ungiu como rei em lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Umatal e era filha de Jeremias, na cidade de Libna. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joacás fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. O seu reinado acabou quando o rei Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, e obrigou o povo de Judá a entregar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá, no lugar de Josias, o seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás, filho levado pelo rei Neco para o Egito, e morreu ali. O rei Jeoaquim cobrou do povo um imposto de acordo com as posses dele, a fim de juntar a prata e o ouro necessário para pagar o rei do Egito havia exigido. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Zebida e era filha de Pedaías, da cidade de Roma. Seguindo o exemplo de seus antepassados, Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. 2 Reis, capítulo 24. Durante o reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá, e durante 3 anos Joaquim foi dominado por ele, mas depois se revoltou. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas. Isto é, ele mandou contra Joaquim bandos armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. Isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, para expulsar o povo de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido, e principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por esse pecado. Tudo o que Joaquim fez está escrito na história dos reis de Judá. Joaquim morreu e seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com o seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras que tinham sido do Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta, e ela era filha de Eunatã, de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Joaquim fez coisas erradas, que não agradam a Deus o Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército babilônico, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá, e o rei Joaquim, sua mãe, seus filhos, seus oficiais e funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio, conforme o Senhor tinha dito. Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor deixou como prisioneiros toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, junto com a sua mãe dele, as suas esposas, seus oficiais, as suas pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia, 7.000 ao todo, e 1.000 artesãos, incluindo os ferreiros.
todos eles treinados para lutar na guerra. Nabucodonosor colocou Matanias, o tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Amutal e era filha de Jeremias, da cidade de Libna. O rei Zedequias fez coisas erradas que não agradou ao Deus, o Senhor, como rei. Joaquim havia feito. Como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém, de Judá, que os afastou da sua presença. Livro de 2 Reis, capítulo 25, e o último do nosso dia. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército, atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas e ataques ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram em direção do Vale do Jordão. Mas o exército babilônico perseguiu o rei Zedequias, alcançou-o na planície de Jericó, e todos seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nabuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uva e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo e também os grandes tanques de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras para cortar pavios de lamparinas, vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo o que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. As duas colunas eram iguais e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto, que media 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs de bronze. Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônico, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade ele levou oficiais que tinham sido o comandante das tropas, 5 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei de Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Geladias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá e encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram se encontrar com Geladias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Carea, Seraías, filho de
Tanumete, da cidade de Netofa, e Gessanias de Macá. Gedalias disse a eles: eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia e tudo correrá bem para vocês. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens, atacou Geladias e o matou. Também matou os israelitas e babilônios que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônios. No ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que o dos outros reis, que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto de sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Hoje finalizamos mais um livro, que foi o livro de 2 Reis. Obrigado pela companhia. Se puder compartilhar, dar um joinha, comentar, fique à vontade. Se inscreva também para que o nosso canal venha crescer e que Deus venha abençoar todos em nome de Jesus. Amém?